A masculinidade está em crise e não será mais a sociedade, a cultura, o mundo secular que vai te ensinar ou ensinar os seus filhos a serem homens. E não sou eu que digo isso, mas os próprios dados que nós temos a nível Brasil e também que refletem internacionalmente. O Senado Federal fez um censo onde 100% das pessoas que tiram a própria existência, para não dizer outra coisa, de 100% dessas pessoas, 78 a 80% são homens. O portal Reddit publicou também um censo, uma pesquisa, onde de 100% de pessoas que sofreram homicídios por causa violenta, 90% delas são homens. E esses dados, eles são somente o sintoma de um problema muito grande que nós estamos vivendo na sociedade e nós não falamos sobre esse problema, nós não discutimos por um interesse mesmo social de não discutir, mas também pelo tema ser muito difícil de ser discutido pelos próprios homens. E hoje eu sou pai de um menino, sou pai de uma menina também, mas eu sinto urgência em falar por isso, tendo em vista o mundo em que meu filho está crescendo hoje. E eu acho engraçado, porque eu como cristão, eu acho engraçado a forma como o Senhor é didático. Eu creio que Ele me fez ser pai e me fez estar na pele e ter o papel de pai de um menino para que eu conseguisse sentir o que Ele sente pelos seus meninos, pelos seus homens. E por isso eu me sinto na urgência de estar falando sobre isso com vocês. E, e como que nós chegamos até essas estatísticas? O que essas estatísticas revelam para nós? Hoje, na verdade, a gente viveu uma mudança, né? A gente teve uma inversão social ali por cerca dos anos 60, anos 70, quando o movimento feminista ocupou um lugar social muito relevante. Em 1960, 1970, houve uma ruptura, houve uma polaridade social muito grande. De um lado, o movimento feminista, de outro lado, o que ficou conhecido como o movimento do patriarcado, onde homens lideravam uma sociedade e muitas vezes ceifavam mesmo direitos políticos, direitos sociais femininos. E, e eu preciso deixar muito claro que esse vídeo, esse bate-papo que eu quero ter com vocês, não tem a função de atacar o direito feminino, o direito das mulheres, nada disso, porque, como eu falei, Deus me agraciou para que eu fosse pai de uma menina e eu me sinto muito seguro no mundo em que essa menina está crescendo hoje. Mas existe um grande problema aqui, e ele é um dos problemas que nos levam até que nos levam até o sintoma que são esses dados que eu passei para vocês. O problema é que quando os direitos femininos foram colocados no centro da pauta social e política, através do feminismo, através do que as mulheres começaram a se movimentar e conquistaram, os meninos, os homens, foram colocados à margem de um movimento social, foram colocados à margem da sociedade, à margem da política. E, portanto, houve uma inversão de valores e uma inversão de funcionalidades na nossa cultura. Nós começamos a enxergar um mundo, uma cultura em que, de certa forma, demonizava o homem. A figura do homem começou a ser menos importante socialmente. As pessoas e a sociedade começou a investir menos
nos seus meninos, começou a dar menos importância e menos relevância aos seus meninos na sociedade. Com a premissa de que, por ser do sexo masculino, por ser homem, ele já possui uma vantagem social. Então, nós vemos cada vez mais a cultura desfuncionalizar o menino, a cultura ensinar menos a como ser um homem, a cultura, a produção cultural, cinema, quadrinhos, produção de massa cultural, demonstrar o homem cada vez mais com funções e com características que não são propriamente de homens, não são propriamente masculinas. E eu acho importante a gente colocar aqui essa questão da funcionalidade, porque a sociedade atual hoje, ela espelha o que a Bíblia nos passa como a funcionalidade de um homem há séculos, né? Há milênios, na verdade. A palavra de Deus nos mostra lá em Gênesis já quais são as funções clássicas de um homem, né? Quando o Senhor ele criou o homem, né? E o homem e mulher são criações de Deus. Quando o Senhor criou o homem, ele criou o homem para ser funcional, para ter funções específicas, funções claras de um homem. E a gente consegue ver isso no livro de Gênesis quando o Senhor ele não somente dá duas funções muito claras ao homem, que é a de cultivar e a de cuidar, né? Mas ele também colocou o homem numa posição de primazia, numa posição de liderança. O homem ele foi responsável por nomear os animais, foi responsável por organizar o jardim, foi responsável por cultivar e cuidar do jardim. Mas não somente do jardim, mas também da parceira que Deus o deu, da mulher. Mulher que também tem as suas funções específicas, funções que não são menores, não são menos importantes das funções do homem, mas são funções diferentes. São funções diferentes. São funções que não se comunicam. O homem e a mulher têm funções diferentes na sociedade. E eu digo novamente, não somente a parte bíblica, mas social, porque nós vemos o que já foi colocado biblicamente refletir na sociedade. Então, eu acho importante colocar isso aqui, porque nós vemos cada vez mais hoje meninos pouco funcionais, meninos despreparados para exercer a função de homem. Nós vemos cada vez mais meninos, homens, até a maioridade na casa dos seus pais, meninos, adolescentes, namorando com outras meninas por anos e anos e cada vez menos pensando em casamento, pensando em assumir responsabilidade. Porque, poxa, é muita responsabilidade de casar. Porque dá pra gente se juntar. Porque casamento é eternidade, porque eu tenho que pensar em filhos. Isso é cada vez menos deixar a responsabilidade de lado. É cada vez mais homens menos funcionais, que assumem menos responsabilidade. E isso é muito problemático, porque um dia ou outro a sociedade cobrará desses meninos a função de um homem. Talvez não a sociedade, não somente a sociedade, mas suas esposas, suas namoradas, por exemplo, seus filhos. O homem possui a função de cultivar, trabalhar, assumir responsabilidade, suar para conquistar a provisão da sua casa, cultivar um bom relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, mas também de cuidar, de ter capacidade física de cuidar da sua esposa e dos seus filhos, ter capacidade psicológica de assumir responsabilidades, de não jogar toda a responsabilidade psicológica para sua esposa, de não depender da sua esposa inteiramente para ter um psicológico firme, de assumir a bronca, né? Assumir problemas dos seus filhos para si. Homens precisam disso e eles vão ser cobrados um dia pela sua esposa, por suas esposas, por seus filhos e pela sociedade. Um dia o menino vai virar
de 18 anos para cima vai ser maior em idade e a sociedade vai cobrar dele posturas de um homem. E infelizmente, nós cada vez mais vemos meninos não tendo a estrutura para assumir essas responsabilidades. E aqui é onde entra os sintomas. Aqui é onde entra essas estatísticas que eu passei para vocês. Muitos desses meninos, quando são cobrados pela sociedade, poxa, tem uma casa, agora tem uma namorada com um filho, ou tem uma casa que agora tem um filho, ou tem contas, tem dívidas em seu nome. Muitos deles, por não ter uma responsabilidade, não ter uma estrutura de homem dada por um pai, por um homem, por outro homem, esses meninos acabam ou indo para um lado da violência, tentando achar um caminho mais fácil a ser percorrido, um caminho mais radical, um caminho mais agradável para ser percorrido, e acabam indo para um caminho da violência, onde podem levar a estatística dos homicídios violentos, ou por serem cobrados por seus filhos, por serem cobrados por sua esposa, por não terem mais uma mãe para depositarem suas angústias psicológicas, por exemplo, e terem que assumir as angústias de outras pessoas, podem ir pelo outro lado, pela outra estatística de tentar encerrar com seu sofrimento, por exemplo. Esses sintomas, eles são estritamente ligados ao tipo de homem que nós estamos criando hoje, que a sociedade está criando hoje. E outro problema que nós vemos são lares cada vez menos habitados por outros homens. Seja por desestruturas e problemas sociais, famílias que são que possuem como referência, como responsabilidade somente a figura feminina, né? Lares com mães, mas não pais, seja por abandono, seja por falecimento, né? Problemas sociais. Ou seja, lares onde os pais sim existem, mas não estão presentes, mas não estão ali para demonstrar um testemunho, para que os filhos consigam ver o testemunho do seu pai, de um pai servo de Deus, um pai que tem Jesus como referência, de um pai que é virtuoso, que é justo, que é correto, um pai que disciplina, um pai que ensina, um pai que tem que disciplinar também, muitas vezes, para que esse menino seja resiliente na vida, tenha estrutura. Lares onde tem pais que sustentam, tem pais que levam a comida para casa, levam o dinheiro para suas esposas, para os seus filhos, mas que não nutrem emocionalmente, que não estão presentes, que não dão a sua presença, a sua atenção para os seus filhos e para sua esposa, que não são funcionais aos seus filhos. Existem muitos lares assim. É muito diferente um pai que disciplina, que tem que usar a vara para disciplinar o seu filho, e um pai que espanca o seu filho por chegar em casa bêbado, por exemplo, viciado. E nós vemos, infelizmente, no nosso país, lares assim, e cada vez mais frequentes, cada vez mais normais, né? A existência de lares assim. E eu falo isso não de fora, mas porque eu sou produto disso. Não de um lar onde o pai era um viciado, era ausente, mas de um lar onde só existia uma mãe. Quando eu era pequeno, tinha cerca de 11 anos e meu irmão 6 anos, o meu pai faleceu. Ele, na verdade, se entregou por nós, ele se sacrificou por nós num acidente no mar. Eu estava no mar com meu irmão e numa situação de afogamento, meu pai tirou eu e meu irmão do mar, mas ele acabou entregando a própria vida por nós. O meu pai se sacrificou por nós. O meu pai, ele cumpriu o seu papel social, o seu papel na nossa casa. Ele protegeu a gente. Mas eu cresci sem a figura dele. Eu cresci sem ser disciplinado por ele. Eu cresci sem
testificar o testemunho de um pai virtuoso, correto, sincero. Mas eu cresci com a figura de uma mãe muito forte, de uma mãe que puxou para ela responsabilidades que até não eram delas, responsabilidades de um homem. Como eu falei para vocês, é muito diferente a função de um homem e de uma mulher. Essa diferença ela é criacional, ela foi feita por Deus. Tem coisas que somente um homem ensina para o homem. O discípulo aprende com o mestre. A Bíblia mostra que o ferro afia ferro. Homem ensina para homem. Tem coisas que somente são passadas de homens para homens. Tem outras que são passadas de mulheres para homens também, de mães para filhos. Mas tem coisas que somente o pai ensina para o filho. E então eu cresci disfuncional. Eu não fui pelo caminho da violência, mas eu tinha um emocional muito fraco. Eu tinha um emocional que não era resiliente. Eu estava quase indo pelo outro caminho, pela outra estatística. E quando eu tive essa transição da menoridade para a maioridade, quando eu fiz 19 anos, eu estava na faculdade, eu me vi sem propósito, eu me vi, poxa, quem eu sou, qual é a minha figura como homem, qual que é o caminho que eu devo tomar, como que eu posso aprender de alguém. Eu me senti perdido na vida, me senti perdido. Eu estava na faculdade, mas eu me sentia perdido. E foi aí onde eu conheci Jesus. Foi aí onde eu literalmente fui chamado para participar de um encontro num lar. Depois comecei a frequentar a igreja e eu conheci Jesus e eu aprendi que o que eu estava sentindo não era algo novo, não era algo que não tinha resposta. E eu tô aqui fazendo esse vídeo para você porque talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja se encontrando sem propósito. Talvez você esteja buscando por uma referência, por um caminho para tomar, porque não teve essa referência na sua vida. Talvez você tenha um filho que possa estar passando por isso agora. E precisa escutar isso de outra pessoa que passou por isso. Porque eu consegui achar um caminho. Hoje eu consegui tomar uma decisão para que meus filhos não repetissem o cenário que eu vivi. A palavra de Deus mostra que o primeiro homem, chamado Adão, em hebraico, Adama, algo parecido com homem mesmo, ele viveu algo parecido também. O primeiro homem, a ele foi confiada a liderança, foi colocada essas funções que eu passei para vocês. Mas quando a sua esposa, quando a mulher foi tentada pela serpente, né, o relato de Gênesis nos mostra isso, e ela acabou comendo do fruto que não deveria, ela ofereceu esse fruto para o homem, para o seu esposo, para o seu marido. E esse homem, ele tinha decisão ali na sua frente, de encerrar com aquilo, colocar ordem, tendo em vista que ele era o líder, que ele era o cabeça, colocar ordem e encerrar com aquilo, seguir a vontade do Senhor Deus, mas ele se afastou de Deus. Ele ficou longe da referência, ele ficou longe da luz. E ele decidiu por tomar daquele fruto e também por partilhar aquele pecado, por partilhar aquele erro. A Bíblia nos mostra lá em Gênesis 3 que quando o Senhor Deus desceu ao jardim para andar junto com o homem e com a mulher, porque ele fazia isso provavelmente diariamente, né? Ele não encontrou o homem e a mulher que estavam escondidos com vergonha, né? Porque, enfim, o pecado, o erro causa vergonha em nós. E quando ele chamou o casal, ele não chamou a mulher, não isentando ela de erro, porque ela era errada também, ela foi culpada também. Mas ele chamou o homem, ele chamou Adão, porque a ele foi confiado a liderança, foi confiado a posição de cabeça. Ele chamou o homem. E qual que foi a resposta do homem? Ele olhou para Deus e falou, quando Deus o questionou, né? Poxa, por que você fez isso, Adão? Adão, ao invés de cumprir o seu papel e proteger a sua esposa, ao invés de cumprir o seu papel e assumir aquela responsabilidade, Adão
jogou para a esposa e para Deus aqui. Ele falou: mas também, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ele não só se isentou da culpa, desviou a culpa para a mulher, mas também para Deus. Foi a mulher que tu me destes. Quase falando, se tu não tivesse me dado, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, talvez eu tivesse ficado na linha. A responsabilidade era dele, era do homem. E isso espelha, isso nos mostra algo que vivemos até hoje. Esse erro também é nosso. Esse erro pode estar sendo cometido por mim, por você agora. Talvez nós possamos estar com essa postura de homem disfuncional. Talvez nós possamos estar vivendo hoje uma disfuncionalidade na masculinidade. Mas a resposta é que Deus enviou um homem, para nos mostrar qual é a referência da verdadeira masculinidade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele nos apresenta a figura do último Adão. E o último Adão é Jesus Cristo. Jesus é a referência perfeita da perfeita masculinidade. Uma masculinidade que não uma masculinidade que não desvia a responsabilidade. Uma masculinidade que não exige respeito. Uma masculinidade que não maltrata. Uma masculinidade que não se impõe acima. Mas uma masculinidade que serve. Uma masculinidade que inspira discípulos. Porque Jesus, ele não cobrou de ninguém ser seguido, mas as pessoas o seguiam pelo bom testemunho que ele dava. Esse tipo de masculinidade, que é a verdadeira masculinidade cristã, tem Jesus como nosso espelho. Nós temos ele para olharmos e seguirmos. Jesus, ele amou a sua esposa. A Bíblia, apesar de não demonstrar uma esposa literal para Jesus, a Bíblia demonstra que a igreja, a figura da igreja, era analogamente a esposa de Cristo. E Jesus amou a igreja, Jesus amou sua esposa. E amou a sua esposa, amou a igreja de forma vital, de forma sacrificial. Né? O apóstolo Paulo também mostra que o nosso amor às nossas esposas deve ser como de Cristo à igreja, um amor sacrificial. Né? Jesus, ele amou os seus filhos, apesar de ele não ter literalmente filhos. A Bíblia fala sobre filhos espirituais, né? Que são os discípulos. Nossos filhos são nossos discípulos. Né? E Jesus tinha os seus filhos espirituais, os seus discípulos, e ele amou os seus discípulos, ao ponto de ensiná-los, de discipulá-los. Né? Jesus andava ao lado dos seus filhos, tinha um relacionamento, uma amizade com seus discípulos, ao ponto deles passarem para outros discípulos a doutrina de Cristo, ao ponto dos apóstolos serem o fundamento da igreja. Jesus, ele foi um pai excelente, ele passou todos os seus valores, todos os seus ensinamentos perfeitamente a seus filhos, aos seus discípulos. E Jesus, ele chamou para si a responsabilidade pelos erros de seus filhos e da sua esposa. Né? Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu por nós não por um erro que era dele, né? Não por algo que era dele. Ele morreu por nós por um erro que era nosso, por um erro que era de sua esposa. Ele protegeu, ele cuidou de sua casa. Então, talvez hoje o meu maior desafio não diz respeito a metas ou a objetivos pessoais, mas o meu maior desafio é mostrar para um menino e para uma menina o que é ser um homem de verdade. É mostrar para um menino e para uma menina qual é a verdadeira masculinidade. É mostrar para uma menina e para um menino que não é através da cultura, não é através do YouTube, não é através de influenciadores
homens onde eles vão encontrar a verdadeira masculinidade. Mas é em Jesus. E o meu maior desafio é ser esse pai que ser esse pai que vai demonstrar essa masculinidade, né? É ser esse pai em que eles vão aprender o que é ser homem e esse pai que aprende todos os dias de Jesus o que é ser um homem de verdade que segue a verdadeira masculinidade de Cristo. E eu decidi com que os meus filhos não vivessem o que eu vivi. E eu espero de coração que esse vídeo possa ajudar você, que pode ter vivido o que eu vivi, a tomar essa decisão também. Para que você encontre esse caminho que eu encontrei em Cristo. E para que talvez os seus filhos também sigam por esse caminho e consigam ter como suas referências de masculinidade um pai que aprende todos os dias com o nosso Mestre, com o nosso Jesus. Deus abençoe a todos e até mais.